como se formou a Bíblia e por que existem várias versões. No domingo nós vimos a cadeia de comando de Deus, e sobre a cadeia de comando de Deus, um aspecto importante é que nós vimos a relação que existe entre o sacrifício de Cristo e o evento poderoso que ocorreu no dia do Pentecoste. Graças ao sacrifício de Cristo, o Espírito Santo pôde descer com grande poder para anunciar a vitória que Cristo havia alcançado. E é algo que nós precisamos refletir, porque nós lemos o texto em que João capítulo 12, Cristo dizendo: chegou o tempo do príncipe desse mundo ser expulso. E nós vimos que ele, na verdade, foi expulso do céu, porque ele continua aqui, ele não é mais nosso representante lá. Mas o que vocês acham? Que Satanás simplesmente diria assim: Jesus, você morreu na cruz, pagou o preço dos pecados de cada ser humano. Eu perdi. Toma aqui o teu reino que lhe pertence. Será que Satanás faria isso? Apocalipse, capítulo 12, nos diz que ele desceu irado, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele não iria entregar de mão beijada, como dizem. Pelo contrário, podemos imaginar de maneira assim figurada Satanás dizendo: você tomou, pois venha tirar minhas mãos. Você conquistou na cruz, venha tirar as minhas mãos. E Cristo então permaneceu mais 50 dias aqui na terra, ascendeu aos céus e mandou um recado: Satanás, você não quer entregar? Não tem problema. Estou enviando o Espírito Santo com as hostes angélicas para tomar o estudo de tuas mãos, para que venham para o meu reino. Amém por isso? E isso ocorreu no dia do Pentecostes, como nós conferimos no último estudo. Hoje então nós vamos ver acerca da onisciência e onipresença de Deus. Como nós refletimos já, nós sabemos que Deus está em todo lugar através do seu Espírito e através dos anjos, Ele comanda tudo o que ocorre através do seu Espírito e dos anjos. E nós oramos: Pai nosso que estás no céu. E sabemos também que Cristo está no santuário celestial. Depois que ele ascendeu, ele foi para o santuário celestial para interceder por nós, aqueles que pecarem, que se arrependerem e aceitarem o seu perdão, conquistado na cruz. Ontem nós vimos uma passagem intrigante. Eu creio que muitos ficaram se perguntando como pode isso. Em Gênesis capítulo 11, nós lemos que Deus viu o povo se unir contra ele, tinham somente uma língua, e Deus falou: desçamos e confundamos. Só que nós lemos na passagem inspirada pela Tiago e Profetas que Deus enviou o quê? 2 anjos. A Bíblia se contradiz. Como é que a Bíblia está dizendo que Deus falou que ia descer? E nós lemos então no Espírito para você: será que a imagem está errada? O que ocorreu? Nós percorreremos a história bíblica novamente hoje, vendo muito mais textos do que ontem. Então vamos precisar ser rápidos, Eu vou precisar da ajuda do Roberto, vai ficar passando, para nós adiantarmos bastante, conseguirmos ver todos os textos no Velho Testamento, no Novo Testamento, para compreender então se existe contradição entre a Bíblia e o Espírito de Profecia. E para tanto, eu gostaria de convidá-los para ler o primeiro texto, Gênesis capítulo 4. Tema 3. O primeiro, isso. Gênesis 4, uma Bíblia aberta, vamos fechar nossos olhos, vamos pedir que Deus nos auxilie nesse estudo. Nosso Pai amado, louvado e exaltado seja unicamente teu nome. Obrigado por ter preservado a tua palavra para que ela estivesse acessível a nós nesse momento. Que o teu Espírito, Pai, que está entre nós, os teus anjos que estão aqui, nos auxiliem nesse momento a entender a tua vontade nas nossas vidas, a entender como o Senhor nos ama, como o Senhor trabalha para nos alcançar aqueles que estão perdidos, para nos levar a estarmos
continuamente do lado do exército vencedor que é ao teu lado. Ajuda-nos, suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. A passagem de Abel e Caim, em que eles oferecem um sacrifício a Deus, contextualizando antes de lermos os versos, Deus pede instituir o sacrifício que representava o próprio Cristo, deveria ser um cordeiro para a remissão dos pecados, derramamento de sangue. E Abel leva esse sacrifício solicitado por Deus. Mas Caim, aí é o grande problema do coração do ser humano depois do pecado, quer fazer da sua forma, da sua maneira. E Caim levou o melhor da terra. Ele quis levar o melhor da terra, mas não era o que Deus tinha pedido. Então, não foi como foi ordenado. E aí no verso 6 a 7 nos diz assim: então me disse, quem disse? O Senhor. Por que andas irado? Porque descaiu o teu semblante. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já é à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Perceberam? O que é pecado? Desobediência, transgressão da lei. Deus pediu um cordeiro. Caim levou o melhor da terra. Foi o melhor que ele tinha para oferecer, mas não era o que Deus tinha pedido. Então Deus sabe o que é melhor para nós. E o melhor é obedecê-lo, já que Ele conhece todas as coisas. Infelizmente, Caim não seguiu essa regra. Mas aqui a Bíblia nos diz que foi Deus que falou com ele. Como isso se deu? Vamos agora ver uma passagem inspirada, e novamente, como temos feito, para aqueles que não acompanharam o início da semana, Ellen White, uma escritora norte-americana, reconhecida como profetisa inspirada por Deus para esses últimos dias, teve aproximadamente 2.000 sonhos e visões relatados, todos escritos, e utilizamos não como superior à Bíblia, não como complemento à Bíblia, mas algo que nos ajuda a recorrer à Bíblia, a entender melhor a Bíblia. Então nós vamos utilizar algumas passagens porque justamente Deus sabia que a nossa mente estaria limitada pelo pecado, teríamos uma compreensão limitada, manchada, e assim Ele utilizou essa mulher para escrever de forma mais direta. Olha, o que a Bíblia quer dizer é isso aqui. E quando a gente vai vir para a Bíblia novamente, porque ela nos leva à Bíblia, aí nós percebemos realmente, e dá aquele insight, né? Por que eu não pensei nisso antes? Então é por isso que nós utilizamos o Espírito de Profecia. Mas nós vamos comparar todas as citações do Espírito de Profecia com a Bíblia. E vocês perceberão que é possível pregar certa atividade utilizando não somente a palavra de Deus. Mas vamos então para a primeira citação. História da Redenção, página 53, diz assim: Deus condescendeu em mandar o quê? Um anjo para conversar com ele. O anjo inquiriu quanto à razão de sua ira e informou de que, se ele fizesse o bem, se ele fizesse as orientações de Deus, que Deus tinha dado, ele o aceitaria e estimaria sua oferta. Mas se não se submetesse humildemente ao plano de Deus, crendo e obedecendo, ele não podia aceitar sua oferta. Então a Bíblia diz: disse Deus, a revelação inspirada, Deus enviou um anjo, condescendeu em enviar um anjo. Nós sabemos que depois do pecado, o pecado faz o que entre Deus e o homem? Separação. O ser humano foi expulso do jardim, já não tinha mais contato com Cristo, já não conversava mais face a face, porque o pecado faz essa separação. E Deus condescendeu então com o anjo para que o anjo conversasse com o Caim. Isso parece certo? Sim ou não? Existe um exemplo, nós vamos ver muitos outros lugares na Bíblia, mas para já começarmos a perceber como isso funciona, a presidência da República tem um pronunciamento a fazer. É sempre o presidente que vai e fala? Existem quem? Os porta-vozes. Mas quando eles falam na presidência da República informa. É como se o próprio presidente estivesse falando. E quando se dá a notícia no jornal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já passou, né? Agora o presidente Dilma falou isso, isso e isso. Mas na verdade, quem fez o pronunciamento, quem foi? O porta-voz. Então percebam que não existe muito problema com isso. Mas vamos seguir então com os exemplos bíblicos. Quem levou Enoque ao céu? Vamos fazer uma viagem agora através da Bíblia, vendo com outros
olhos. Gênesis capítulo 5, verso 24. Diz assim: andou Enoque com Deus, que já não era, porque quem tomou para si? Se a gente for para Hebreus capítulo 11, verso 5, dá esse texto aí, mas não precisamos, vocês podem conferir depois. E só fazendo uma pausa aqui, algo também não podemos esquecer, não se preocupem em anotar os textos, nem sublinhar, porque no final da semana será entregue todo esse material para vocês, né? Então vocês vão poder conferir verso por verso, passagem por passagem. E como eu citei aqui, Hebreus 11, verso 5, relata essa passagem e diz assim: Deus trasladou Enoque. Mas como isso aconteceu? Aí vamos ver agora a passagem inspirada. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 63. Lembre-se também que eu falei que alguns textos não foram traduzidos ainda para o português, e nós recomendamos aos manuscritos em inglês na língua original, fizemos a tradução independente. Então, muitas dessas passagens vocês não vão encontrar em livros em português, mas como tem a referência ali, vocês podem ir diretamente no livro em inglês e conferir se está lá ou não. E diz assim: Deus não permitiria que Enoque viesse a morrer como outros homens, mas enviou o quê? Seus anjos para levá-lo ao céu sem ver a morte. Nós vimos muito isso ontem, né? O Espírito Santo coordena a hoste angélica para realizar os trabalhos. O próprio Deus podia fazer tudo, mas ele prefere delegar. E os anjos fazem com amor, com satisfação. Que honra poder servir a Deus. Deus podia pregar o Evangelho, rasgar os céus e falar com a sua própria boca: olha, me aceite, porque eu morri para pagar os seus pecados. Mas ele condescende em nos convidar, nós seres pecadores, tão pequenos, tão finitos. Ele diz: meu filho, eu tenho uma missão para você especial. Leve essa mensagem de amor, de salvação aos seus semelhantes. Que privilégio nós não deveremos encarar, né? Como um privilégio realmente dado por Deus. Vamos seguir então com outro exemplo. Quem entregou a mensagem a Noé? Gênesis capítulo 6, verso 13 e depois o verso 22. Então disse, quem disse a Noé? Deus, resolvi dar cabo a toda a carne. Vamos lá para o verso 22. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Aí a passagem inspirada, Patriarcas e Profetas, página 92. 120 anos antes do dilúvio, o Senhor, por meio de um santo anjo, declarou a Noé o seu propósito e ordenou-lhe construir uma arca. Enquanto construía a arca, deveria ele pregar que Deus daria um dilúvio de água sobre a terra para destruir os rios. Vamos seguir agora. Quem fechou a porta da arca? Aí mesmo no capítulo 7, verso 16. Era macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Pode colocar a passagem inspirada. História da redenção, página 65. Apesar das cenas solenes que haviam testemunhado, a saber, os animais e as aves entrando na arca, e o anjo de Deus fechando a porta, continuaram eles ainda com seu divertimento que urgia, fazendo mesmo zombaria daquelas assinaladas manifestações do poder de Deus. Tudo estava pronto para o fechamento da arca, o que não podia ter sido feito por dentro, de dentro por Noé. A multidão, olha que coisa, a multidão escarnecedora viu um anjo descer do céu, vestido com luz deslumbrante, semelhante ao quê? Já vimos isso? Já. Ele fechou a maciça porta e então outra vez tomou seu caminho de volta para o céu. A escada, nós sabemos que fez ligação entre o céu e a terra. Quem é? Jesus Cristo, João capítulo 1, verso 51. Eu sou a escada, né, que liga a terra para o céu. Ele tomou a humanidade justamente para fazer essa ligação, para que o Espírito Santo pudesse descer e coordenar a hoste angélica. E ele mesmo coordenou. Nós veremos um pouquinho mais adiante. Passa por favor, Roberto. Vamos ao próximo exemplo. Quem mandou Noé sair da arca? Gênesis capítulo 8, verso 15 e 16. Então, disse quem? Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Trecho inspirado, Patriarcas e Profetas, página 105. Finalmente, um anjo desceu do céu, abriu a vedada porta e mandou o patriarca e sua casa saírem à terra e tomarem consigo todos os seres vivos. Eu sempre recomendo que todo adventista do sétimo dia
no mínimo, faça a leitura da série Conflito, né? Se ainda não teve a oportunidade de ler outros livros, mas pelo menos a série Conflito, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado das Nações, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito. 5 livros indispensáveis, de Gênesis a Apocalipse, a inspiração divina aí, de forma bem mais simples, né, para a nossa mente finita, pecadora, compreender o plano da salvação. Vamos seguir então outro exemplo. Quem falou a Abraão para obedecer a Sara? Gênesis 21, versos 9 a 13. Diz assim: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeite essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac teu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, quem? Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Vamos então ver o trecho inspirado. Patriarcas e Profetas, página 146. O Senhor, por meio de um santo anjo, determinou-lhe satisfazer o desejo de Sara. Seu amor por Ismael ou Agar não o deveria impedir, pois apenas assim poderia ele restabelecer a harmonia e a felicidade da sua família. E o anjo lhe fez a promessa consoladora de que, ainda que separado do lar de seu pai, Ismael não seria abandonado por Deus, sua vida seria preservada e ele se tornaria o pai de uma grande nação. Abraão obedeceu a palavra de quem? Do anjo, mas não sem uma dor aguda. O coração do pai estava oprimido por mágoa indizível quando despediu Agar e seu filho. Aproveitando essa deixa, é muito difícil você fazer a leitura dessa série Conflito sem que o seu coração realmente seja abalado. São relatos poderosos, né? E nos levam realmente a fazer a leitura da Bíblia e ver com outros olhos. É uma sensação diferente. O Espírito de Profecia realmente é uma bênção para aqueles que fazem uso e aproveitam. Quem deu os sonhos a José? Gênesis 37. Vamos pular mais algumas páginas. Verso 5 e depois verso 9. Diz assim: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E o verso 9: teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também com o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Agora vamos ver a passagem inspirada. O Espírito de Profecia, página 127. O anjo de Deus destruiu José em sonhos, que ele inocentemente relatou aos seus irmãos. Então percebam que são relatos que estão divididos em vários livros, né? E é por isso que é bom nós fazermos uso, nos aplicarmos mais à leitura. Preciosidades aí que muitas vezes estão nas estantes, guardadas, pegando apenas poeira. E é uma tristeza porque a igreja fez uma promoção com o kit Conectando a Jesus. Eu não sei quantos tem, mas são 12 livros pelo preço de um. A série Conflito inteira está lá, os 5 que eu citei, e mais outros livros preciosos, inclusive o Ciência por Viver, pelo qual eu tenho um grande apreço. Há 8 anos, quando eu li, ele era o livro do ano, foi quando eu abracei a reforma de saúde. Através dele foi que Deus falou no meu coração para abraçar a reforma de saúde. Então, preciosidades que estão naquele kit Conectando a Jesus, e muitas vezes tem ficado na estante aquele quadradinho bonitinho, né, aquele retângulozinho, todo vermelhinho ali, uns nomes, mas não sai dali para ser apreciado. É uma tristeza. Oxalá que não ocorra isso com nenhum de nós. Vamos para outro exemplo, para adiantar. 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Quantos creem que o livro do Apocalipse foi inspirado por Deus? Todos na igreja creem? Quantos creem que toda a Bíblia foi inspirada por Deus? Então vamos confirmar isso na palavra do Senhor. 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Nos diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo.
E aí nós vamos agora para 2 Timóteo, voltando um pouquinho. Timóteo capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então aqui toda a Escritura é somente o Velho Testamento? É somente o Novo Testamento? Toda de Gênesis a Apocalipse. E tendo isso então em mente, quem foi que deu a mensagem de Apocalipse a João? Nós vimos isso no último estudo, vamos relembrar. Apocalipse capítulo 2, a cadeia de comando de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 7. Homens falaram inspirados pelo Espírito de Deus. E aí no verso 7 do capítulo 2 do Apocalipse diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas como é que isso funciona? Aí nós vemos em Apocalipse capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de quem? Do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então a cadeia de comando, relembrando, Cristo recebeu a mensagem do Pai, entrega essa mensagem ao Espírito, o Espírito que coordena os anjos entrega ao anjo, e esse anjo vai até João e entrega a mensagem. Então é assim que funciona. E foi assim que funcionou também com Ellen White. Passa por favor, Roberto. Perceba que ela diz em Primeiros Escritos, página 64, numa visão dada em 27 de junho de 1850, meu anjo acompanhante disse, e todos nós temos um, amém por isso? Desde que nascemos, conhecem-nos melhor do que nossas mães. Glória a Deus por eles. O tempo está quase terminado. Refletis como deveis a adorável imagem de Jesus? Foi a pergunta do anjo na visão da Ellen White. E uma pergunta que se estende a nós: o tempo está quase terminado. Você está refletindo como deve a imagem de Jesus? Quando as pessoas olham para você, elas veem alguém que se parece com Jesus? Algo para nós refletirmos. Passa por favor, Roberto. Vamos voltar para o Velho Testamento. Antes de entrarmos nas passagens do Novo Testamento, vamos ver ainda alguns exemplos. Livro de Êxodo, capítulo 4, verso 24. Deus aí aparece a Moisés. Deus diz assim: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou quem? E o quis matar. Isso aí Moisés estava indo para realizar o mandato de Deus, mas ele tinha esquecido um detalhe. O pacto de Deus com o seu povo na terra, naquele período, era que todos os filhos tivessem o prepúcio cortado, que fossem circuncidados. E Moisés não tinha feito isso com seu filho, por causa de sua esposa. Aqui mais um conselho, de tantos que nós aprendemos. Muitas vezes damos ouvido a um conselho que não vem de Deus, mesmo aparentemente sendo aquela pessoa que tanto lhe ama, que quer o seu bem, mas naquele momento ali ela não está fazendo a vontade de Deus. Não foi assim com Pedro? Cristo falou: olha, eu tenho que morrer, eu vou ser preso. E Pedro chamou ele do Senhor, tem pena de si mesmo, não fale assim. Qual foram as palavras de Cristo? Afasta-se de quem? Satanás. Parece duro, mas é porque a pessoa que está por trás desse conselho realmente é Satanás. Nós temos que ter esse cuidado, de pesar, seja de quem for as palavras, pastor, ancião, o irmão, por mais consagrado que seja, nós temos que meditar realmente se aquele conselho vem de Deus ou não. E como é que nós conferimos? Através da palavra de Deus. Então, se não for de acordo com a palavra, nós não devemos seguir. Patriarcas e profetas, em caminho contra o guia de Midian, Moisés recebeu uma advertência assustadora e terrível a respeito do desagrado do Senhor. Um anjo apareceu de maneira ameaçadora, como se o fosse imediatamente destruir. Explicação alguma se deve. Moisés, porém,
mas tem que ter esse cuidado. Negligenciar e efetuar o rito da circuncisão em seu filho mais moço, deixar de satisfazer a comissão pela qual seu filho poderia ter direito às bênçãos do conceito de Deus com Israel. E tal negligência por parte do dirigente escolhido de Israel não poderia senão diminuir a força dos preceitos divinos sobre o povo. Se Deus instituiu, como é que o líder não vai seguir? Zípora, temendo que seu marido fosse morto, efetuou ela mesma o rito. Aí agora não tem jeito. E o anjo então permitiu que Moisés prosseguisse a jornada. Perceberam um relato interessante, né? Vamos passar, Roberto, por favor. Quem feriu os primogênitos na 10ª praga do Egito? Vamos lá para Êxodo, capítulo 12. Verso 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Então é o Senhor que está dizendo. E a gente pula agora para o verso 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então foi o próprio Deus que instituiu: olha, mate o cordeiro e passe o sangue nos umbrais da porta, porque eu vou passar e matarei todos os primogênitos, até de animais. Mas a revelação inspirada nos mostra aqui o desejo das nações, página 51, a fim de que os israelitas fossem poupados, receberam instruções para pôr nas ombreiras da porta de sua casa o sangue de cordeiro imolado, que representava Cristo, o sangue de Cristo. Cada casa deveria ser marcada para que, quando o anjo viesse em sua missão de morte, passasse por sobre a casa dos israelitas. Um detalhe interessante é que a Bíblia não diz nessa passagem aqui que foi um anjo. Se você for para o livro de Hebreus, capítulo 11, não tem esse texto aí, e para adiantarmos, não vamos conferir, mas lá diz: o destruidor passou. E se você fizer uma pesquisa na internet, os judeus e muitos outros católicos acreditam que essa referência é justamente a que ser um anjo. Tem até uma imagem, uma pintura antiga que faz referência a essa situação. Coloca aí, eu peguei ela na internet. As manchas de sangue, a família realizando a Páscoa, e quem estava lá de fora? Um anjo, o destruidor. Então, um detalhe, um aspecto interessante. Mas nós vamos ver isso na Bíblia também mais adiante. Vamos passar, por favor. Apocalipse capítulo 15, verso 1. Aí o exemplo bíblico. Como é que Deus efetua as pragas, né? Como é que Ele consegue as bênçãos? Vamos ver tudo isso na Bíblia. Apocalipse capítulo 15, verso 1, diz assim: vi no céu outro sinal grande admirável. 7 o quê? Tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a glória de quem? A glória de Deus, a justiça de Deus, a ira de Deus é consumada através de quem? Dos anjos, que são coordenados pelo Espírito Santo. E capítulo 16, verso 2 diz assim: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores de marca da besta e adoradores da sua imagem sobreveram úlceras malignas e perniciosas. Então aí comprovando que realmente é o anjo que vem realizar o mandato de Deus. Comprovação bíblica, sim ou não? Então é só fazer a ligação de como Deus opera. Mas tem mais exemplos. Roberto, passa por favor. Quem desbaratou as tropas de Faraó? Êxodo capítulo 14, versos 24 e 25. Um detalhe interessante aqui. Diz assim: na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros. Disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Agora a passagem inspirada, o que nos diz? História da redenção, página 124. Os egípcios se aventuraram no caminho preparado por Deus para o seu povo, e
anjos de Deus foram enviados ao meio de seu exército e removeram o quê? As rodas de seus carros. Preciosidade, né? Isso de profecia. Tem outro exemplo. Quem tomou os muros de Jericó? Josué. Agora vamos dar um salto maior ainda, para adiantar. Capítulo 6. Verso 16. Diz assim: e sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque quem? O Senhor vos entregou a cidade. Como isso se deu? Vamos conferir. Eventos finais, página 243, Testemunhos, volume 3, página 234. Os juízos de Deus foram incitados contra Jericó. Ela era uma fortaleza. Mas, atente para esse detalhe, o capitão do exército do Senhor, muito importante isso, em pessoa, veio do céu para dirigir os exércitos celestiais no ataque à cidade. Anjos de Deus apoderaram dos sólidos muros e os derrubaram. Veja que a nossa mente se abre mais, né? Quando a gente lê esse relato, sem ter essa compreensão de como Deus opera, quando eu era menor, que via isso, imaginava assim: eles tocavam a trombeta e de alguma forma caíam no muro. Mas o próprio capitão do exército do Senhor veio para dirigir as tropas celestes que agarraram os muros e fizeram o quê? Derrubaram. E se a gente lembrar de Eliseu com o seu servo, quando eles estavam cercados, vocês lembram da oração de Eliseu? Senhor, abre o quê? Os olhos para que ele veja. E quando Deus atendeu a oração de Eliseu, que ele viu, tinha um exército, né, rodeando anjos, carruagens de fogo ali. Então Eliseu tinha essa compreensão já naquele tempo. E nós precisamos também ter hoje para não ter certas dificuldades na compreensão acerca da habilidade. Deuteronômio capítulo 34. Quem sepultou Moisés? Aí voltando um pouquinho, Deuteronômio 34, versos 5 e 6 diz assim: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este, quem é este? O Senhor. O sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-Peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Então está dizendo aí pela Bíblia que foi o Senhor mesmo que o sepultou. Mas apenas tirado, e como nós já conferimos nos relatos bíblicos e através de vários outros textos, familiares e profetas, anjos de Deus, porém, fizeram o quê? Sepultaram o corpo de seu fiel servo e vigiaram a solitária sepultura. Não tem mais dificuldade, né, em percebermos como é que Deus opera. Então vemos o relato bíblico e agora fazemos a ligação com outros relatos bíblicos, Apocalipse, o próprio relato de Eliseu, o anjo que vem para poder cumprir as pragas dos flagelos de Deus. Então Deus opera dessa forma. Outro exemplo, João capítulo 6, verso 32. Palavras de Jesus, diz assim: replicou Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. E aí nós vamos agora para Salmos, capítulo 78. Salmos 78, versos 24 e 25. O salmista aí relembra dos milagres que Deus operou no deserto. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. E quando fala aqui pão dos anjos, não é o pão que os anjos comem, né? Não é essa a reflexão. É porque os anjos, nesse momento aqui, nessa passagem da história da humanidade, foram padeiros. Imagine aí a
do portal Alimento. E tem a passagem inspirada também, Patriarcas e Profetas, página 297. Segundo as palavras do salmista, que nós lemos, Deus lhes deu do trigo do céu, cada um comeu o pão dos anjos, isto é, alimento que lhes foi provido pelos anjos. Tem uma passagem, vamos conferir. É importante isso aqui. Volta aí para a primeira vez. É sempre bom ter o versículo bíblico, né? Porque é mais convincente. Capítulo 19, verso 6 e 7. Falando de Elias aí, que tinha fugido da presença do Senhor, e diz assim: olhou ele e viu, depois que ele tinha dormido, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma gotinha de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez quem? O anjo do Senhor tocou e disse: levanta-te e faz o quê? Come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então, exemplo bíblico. O anjo era o instrumento usado por Deus para levar o pão para o povo do deserto, assim como fez também com Elias, né, em primeira vez. Vamos passar então agora para o Novo Testamento. Essa é a passagem que eu mais gosto nessa série de estudos, vamos dizer, uma das que eu mais gosto, porque fala acerca da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E é algo muito poderoso esse relato. Roberto, por favor, me auxilie. Vamos ler Mateus capítulo 28, o relato bíblico acerca da ressurreição de Jesus, vamos ler do verso 1 até o verso 6, nos diz assim, Mateus 28, versos 1 até o 6. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram apavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Amém por isso, igreja? Ele não está aqui, ressuscitou. E a passagem, eu trouxe na verdade mais de uma passagem inspirada, diz assim: Meditação Matinal Exaltai, de 1992, página 63. Ressuscitando a Cristo dentre os mortos, o Pai glorificou seu Filho perante a guarda romana, perante o exército sacrânico e perante o exército celestial. Um anjo poderoso, usando um traje de guerreiro, desceu, dissipando as trevas de seu trajeto, e, rompendo o selo romano, removeu a pedra do sepulcro como se fosse um seixo, desfazendo num momento a obra efetuada pelo inimigo. Ouviu-se a voz de quem? De Deus, chamando a Cristo para fora de sua prisão. Lembra como foi que Deus falou a Caim? Deus condescendeu a enviar o quê? Um anjo. Foi assim? Para conversar com Caim. Mas não lembro da Bíblia que foi o próprio Deus falando com Caim. E vemos que é assim que ele opera, né? Tem os seus porta-vozes. Então, nós vamos perceber que não há nenhuma contradição com o próximo texto que nós veremos agora. Então, aqui, Deus falou. Aqui, Primeiros Escritos, páginas 181 a 182. Esse é um dos livros que eu mais gosto também. Os Primeiros Escritos traz as primeiras visões que ele mais teve, coisas maravilhosas, né? Visões acerca do céu. Um do exército angelical que testemunhara a cena de humilhação de Cristo, imaginei um anjo ver isso, e estivera a vigiar seu lugar de repouso, uniu-se ao anjo do céu. Então já tinha um embaixo, veio aquele poderoso, e juntos desceram ao sepulcro. A terra tremeu e agitou-se quando se aproximava, e houve um grande terremoto. O terror apoderou-se da guarda romana. Onde estava agora o seu poder para guardar o povo de Jesus? Não pensaram em seu dever, ou que os discípulos pudessem roubar. Resplandecendo-se em redor a luz dos anjos, mais brilhante do que o sol, a guarda romana caiu como morta ao chão. Um dos anjos lançou mão da grande pedra, rolou da porta do túmulo e sentou-se sobre ela. O outro entrou no túmulo e desatou o pano da cabeça de Jesus. Então o anjo dos céus, com uma voz que fez a terra tremer, bradou:
teu pai te chama, sai. Amém, igreja? Amém. Que cena gloriosa. A morte jamais poderia ter domínio sobre ele. Jesus ressuscitou dos mortos, qual vencedor triunfante. Com temor solene, os anjos contemplaram a cena. E saindo Jesus do sepulcro, aqueles anjos resplandecentes prostraram-se em pé, em adoração, e saudaram com um cântico de vitória e triunfo. Glória a Deus. Que cena, que relato para nós ler, né? Nos deleitarmos. Coisa preciosa. Então percebam que nós vemos que Deus havia falado, mas ele usou quem? O seu porta-voz. Filho de Deus, teu pai te chama, sai. Mas tem mais. Desejar de orações, página 785, sobre a morte e a ressurreição de Cristo ainda. Quando foi ouvida no túmulo de Cristo a voz do poderoso anjo, comprovando que além, dizendo, teu pai te chama, o Salvador saiu do sepulcro. Muito importante, pela vida que havia em si mesmo. Provou-se então a verdade de suas palavras. Dou a minha vida para tornar a tomá-la. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. João 10, 17, 18. Então se cumpriu a profecia que fizeram os sacerdotes e príncipes. Derribar este templo e em 3 dias o levantarei. João 2, 19. Então perceba, Cristo entregou a sua vida. Ele aceitou repousar no sepulcro por 3 dias. E ele só estava esperando a autorização de quem? Do Pai. Dizer, meu filho, pode sair. A missão foi cumprida. Vamos passar então adiante. Atos capítulo 5, verso 34. Nos diz assim: mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Isso aqui acerca da prisão dos discípulos de Deus. Aí nós vamos ver ainda o verso 38 e 39, diz assim: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho esta hora vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus, que concordaram com ele. Então Gamaliel, um sábio da lei dentro daquela época, estava reunido no sinédrio com todos os fariseus, e os discípulos tinham sido presos. Eles se reuniram para ver se iam matar os discípulos, mas Gamaliel surpreendeu a todos e falou: olha, não, se for de homens, essa mensagem aí vai perecer. Mas se for de Deus, aí não é problema, porque nós estaremos combatendo contra o próprio Deus. Mas sabe o que acontece? Como foi que Gamaliel chegou a essa conclusão? Pode passar, Roberto, por favor. Então aqueles assassinos se enfureceram, queriam encharcar suas mãos no sangue novamente, já tinha matado Cristo, matando os apóstolos. Eles estavam planejando como fazer isso, quando um anjo de Deus foi enviado a quem? Para impressionar seu coração, para aconselhar os sumos sacerdotes e os governantes. Os anjos maus estavam movendo os corações dos sacerdotes e anciãos para levar os apóstolos à morte, mas Deus enviou seu anjo para impedi-los. Vejam o que isso aqui nos diz: levantando uma voz em favor dos discípulos em suas próprias fileiras. Spiritual Gifts, volume 1, página 85. Vocês perceberam o que nós acabamos de ler? Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: não, eu vou me aproximar dos poderosos da terra para poder ajudar o meu povo, os adventistas. Muitos têm se enveredado por esse caminho. É uma tristeza, porque se atentassem para os conselhos deixados no Espírito de Profecia e na própria Bíblia, não se envolveriam com isso que nós estamos acompanhando nesses últimos dias. Veríamos poucos adventistas envolvidos com isso, ou quase nenhum se atentassem para os conselhos de Deus. Sabe por quê? Porque não é necessário. O nosso trabalho, a nossa missão instituída por Deus, o privilégio que nós temos é de levar avante a mensagem da salvação. E se nós precisarmos de alguma providência divina entre os governantes, entre os poderosos, Deus pode enviar o quê? Um anjo para suscitar uma voz em favor de nós nas próprias fileiras do inimigo. Amém por isso? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Ele. E esse conselho nos
nos dá é porque Ele sabe que se nós nos envolvermos com isso, nós perecemos. Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que acontece quando nos envolvemos com o poder. E por isso Ele deixou conceituado, não é nisso. Existe uma missão muito maior para vocês, muito melhor do que coisas terrenas. Vamos adiantar. Atos capítulo 5, verso 19. Quem então soltou os discípulos da prisão? Aí um outro exemplo bíblico, Deus opera. Nos diz assim: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse: ide e apresentando o tempo, dizei ao povo todas as palavras desta Bíblia. Essa é a nossa missão. Ir e dizer todas as palavras da Bíblia. De maneira rápida, deixemos para a igreja no volume 5. O Senhor enviou o seu anjo da noite para abrir as portas da prisão, e ele trouxe esses nomes aqui que Deus havia encomendado para fazer suas obras. Os governantes do céu não falam nem ensinam em nome de Jesus, mas o mensageiro celestial enviado por Deus diz: vão e falem no tempo ao povo todas as palavras da Bíblia. Vamos adiantar. Atos capítulo 8, aqui mais um outro exemplo bíblico. Eu gosto muito desse, acerca da cadeia de comando. Nós sabemos que o Pai está no céu, o Filho está representado por nós no santuário celestial, também no céu, e aí Filipe e Eunuco. Nos diz assim, verso 26: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul do caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se acha no deserto. Ele se levantou e foi. E aí ele encontrou com o eunuco, né? E aí nós pulamos para o verso 29. Diz assim: então disse quem? O Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. E aí muitos podem dizer assim: não, mas esse Espírito aqui está se referindo ao anjo. Será? Vamos ler o verso 39. Quando saíram da água, quem arrebatou Filipe? O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Então, assim como Apocalipse 1, Apocalipse 2, 7, o Pai, o Filho, o Espírito Santo coordenam os anjos, e os anjos levam a missão, né? Acompanhando do nosso lado, foi assim que foi com Filipe também. Apocalipse capítulo 21, verso 9 e 10. Esse aqui é interessante. Nós vimos no sábado à tarde acerca das versões da Bíblia, e eu gostaria de chamar a atenção para esse texto aqui. Verso 9 e 10 diz assim: João, recebeu uma visão, então veio dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te a noiva e a esposa do cordeiro. E me transportou, como é que está a sua Bíblia aí? Até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, em espírito. Ao ler essa passagem, depois do que já estudamos, de sábado até agora, tem algum problema essa palavra espírito? Não. Mas percebam que na versão internacional, na tradução brasileira e em outras versões, que está no Espírito ou pelo Espírito. Faz diferença? Já muda um pouco? Levado pelo Espírito, levado no Espírito ou levado em Espírito. Não tem mais problema nenhuma dessas formas de leitura, porque nós já vimos que a palavra Espírito, para nossa mente, nos dias atuais, é que é o grande problema, né? Nós sempre somos tentados a imaginar aquela entidade que sai do corpo inerte. Vamos correr então. Estamos chegando a uma das partes também preciosas desse estudo, o Capitão dos Anjos. Lembram que nós lemos acerca dele? Vamos lá para o livro de Josué, capítulo 5, o Capitão do Exército do Senhor. Verso 13 a 15 nos diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não. Sou quem? Príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu Senhor, seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é o quê? Santo. E fez Josué assim. Pergunta:
Anjo aceita adoração? Não. Apocalipse capítulo 19 e Apocalipse capítulo 22. Quando João estava se prostrar o anjo que estava revelando ele as visões, ele: não faça isso, eu sou conservo de Deus, igual a você, sou um servidor de Deus. Mas aqui, o capitão do exército do Senhor tira a sandália dos teus pés do lugar que você está santo. Onde é que nós vemos essa passagem se repetir? No Sinai, na sarça ardente com Moisés. Quando Deus se revela a ele, então, novamente, ele pede para tirar as sandálias. Então, quem estava aqui? O próprio Jesus, o capitão do exército do Senhor, o capitão dos anjos. E ele foi durante todo o Velho Testamento, até encarnar, até morrer e até ressuscitar. Mas hoje está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Amém por isso? Só que não ficamos órfãos. Aí é que está o grande segredo. O Pentecoste teve a manifestação gloriosa. E tem uma passagem então, eu gostaria de ler com vocês: o desejado de todas as nações, Pai 10:52, falando acerca de nós. Tende contender contra forças sobrenaturais, mas és assegurado sobrenatural auxílio. Todos os espíritos celestes se acham nesse exército, e mais que anjos, ou seja, espíritos celestes igual ao quê? Anjos, não é isso? Todos os espíritos celestes se acham nesse exército, e mais que anjos estão nas fileiras. O Espírito Santo, o representante de quem? O capitão do exército do Senhor, desce para dirigir a batalha. Glória a Deus por isso. Amém? E é ele que está então coordenando o trabalho dos anjos até esse momento e até a volta do Senhor Jesus em correio de glória. Vamos então adiantar. Estamos na parte final. Salmo 139. Aí acerca da onisciência e onipresença de Deus. Salmo 139, verso 1 a 6, verso 1 a 9. Deus onisciente e onipotente é o título desse salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, perceberam o detalhe? Falando acerca do Pai, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhecem todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou a língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a mão. Tal conhecimento maravilhoso demais para mim é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se passo a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detendo os confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Amém por isso? Então Deus está com o seu olhar atento a todos os seus domínios. E aqui no comentário bíblico, volume 3, acerca do Salmo 139, nos fala dessa passagem. Nós nunca estamos sozinhos. Temos um companheiro, quer que escolhamos ou não. Lembre-se, homens, jovens e jovens mulheres, que onde quer que esteja, o que você está fazendo, Deus está lá. Para todas as suas palavras e ações existe uma testemunha. O santo ou o pecado que Deus odeia. Nada que é dito ou feito ou pensado pode escapar do seu olho infinito. Suas palavras não podem ser ouvidas pelos ouvidos humanos, mas eles são ouvidos pelo governador do universo. Ele vê a raiva no interior da alma quando a vontade é atravessada. Ele ouve as expressões profanas. Na mais profunda treva e solidão ele lá está. Ninguém pode enganar a Deus. Ninguém pode escapar de sua responsabilidade para com Ele. Nós devemos atentar muito bem para isso. Palavras, ações ou até pensamentos. E para termos pensamentos puros, vai depender de como alimentamos, as entradas da alma. O que vemos, o que ouvimos, o que comemos faz muita diferença também. Vamos adiantar, por favor, Roberto. Esse aqui também foi traduzido, Destaques aos Detalhes, ou Sinais dos Tempos, de 14 de julho de 1881, parágrafo 10. Pode fazer a consulta. O salmista descreve a presença definida que perdeu o inverso. Se eu subir ao céu, tu lá estás, se passo a minha cama no inferno, eis que tu ali estás também. Nunca podemos encontrar um lugar solitário que Deus não esteja. O
vigilante da onisciência está acima de todas as nossas obras. E embora Ele possa mobilizar os exércitos dos céus para fazer a sua vontade, Ele condescende em aceitar os serviços de frades e errantes mortais. Que privilégio! Ele poderia fazer tudo, mas Ele prefere delegar e diz: meu filho, eu quero te ajudar. E Filipenses 4,13, tudo posso naquele? É Ele que nos dá a força, né? Ele está dizendo: vá fazer esse trabalho, que eu vou lhe ajudar, e Ele ajuda. E tem um exército celestial e o capitão, o representante do capitão, o Espírito Santo, ao nosso lado também. Vamos adiantar. Assim se convém, página 417. A Bíblia nos mostra Deus em seu alto e santo lugar, não em estado de inatividade, não em silêncio e solidão, mas circundado por miríades de miríades e milhares de milhares de seres santos, todos esperando por fazer a sua vontade. Por meio desses mensageiros, aqui está o detalhe: Ele está em ativa comunicação com todas as partes dos seus domínios. Por seu Espírito, Ele está presente em toda parte. Por meio de seu Espírito dos anjos, ministra aos filhos dos homens. Então, fechou. Acima das perturbações da terra, está Ele sentado em seu trono. Tudo está patente ao seu exame, e de sua grande e serena eternidade ordena aquilo que melhor parece a sua providência. Ezequiel capítulo 1, verso 28. Esse é o penúltimo texto bíblico do estudo dessa noite. Nós já lemos uma passagem de Ezequiel, e amanhã nós faremos então uma leitura mais aprofundada, será o próximo tema, a visão do trono de Deus que Ezequiel teve, está relatado no capítulo 1 e capítulo 10. Mas o capítulo 1, verso 28 nos diz aí acerca da onisciência dessa de Deus, de onde Ele está, de como se encontra, e nos fala assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí como o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Faça por favor, Roberto. Maranata, a mesma meditação matinal. Assim como o arco das nuvens é formado pela união da luz solar e da chuva, assim o arco-íris que circunda o trono representa o poder conjunto da misericórdia e justiça. Não é só a justiça que deve ser mantida, pois isso apagaria a glória do arco-íris. Se não houvesse justiça nem punição, não haveria estabilidade para o governo de Deus. É a mistura de juízo e misericórdia que torna completa a salvação. Quantos leram a meditação matinal de hoje? Uma meditação preciosíssima, uma glória. Manassés, um rei terrível, começou jovenzinho como rei de Israel. Se afastou de Deus, levou a nação a se afastar de Deus, construiu ídolos até no templo de Deus, sacrificou ao fogo ao Deus Moloque o próprio filho, e aí veio o juízo de Deus. Foi levado cativo, com argola nos narizes, com correntes, mas lá, sofrendo o castigo de Deus, ele se lembrou do Senhor. Muitos anos depois, e pediu: Senhor, tenha misericórdia, se arrependeu verdadeiramente, e Deus o restituiu. Além disso, misericórdia grandiosa que Deus tem para aqueles que aceitam a sua repreensão, porque Ele precisava da repreensão. Mas existe a mistura do juízo e de misericórdia. É assim que Deus é. Vamos seguir. Ezequiel 11, o último texto bíblico. Versos 24 e 25. Deus diz assim: depois o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão à Caldeia, para o uso do cativeiro. E de mim se foi a visão que eu tivera. Então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Então tudo que nós temos recebido, o Senhor nos pede, se você voltar para o capítulo 1, capítulo 2, verso 1, vai estar falando justamente sobre a mesma coisa, que Deus deu a visão
e pediu que ele relatasse essa visão a outros. Então, isso que você está recebendo, você tem que receber esse material no final da semana e tem que compartilhar com outros, para não deixar que ninguém seja enganado. E uma penúltima citação de profecia, livro Educação, também um livro muito bom, página 178, diz assim: esta lição é ensinada por meio de uma maravilhosa representação simbólica exibida ao profeta Ezequiel durante o seu exílio na terra dos caldeus. A visão que ele recebeu foi dada em uma ocasião em que Ezequiel estava sobrecarregado de tristes lembranças e sinais perturbadores. Achava-se desolada a terra de seus pais. Jerusalém encontrava-se despovoada. O próprio profeta era estranho em uma terra em que a ambição e a crueldade reinavam supremas. Como de todos os lados encontrasse tiranias e delitos, angustiou-se a alma, o que acontece muitas vezes conosco, e chorava dia e noite. Será que Deus me abandonou? É a pergunta que muitos fazem. Os símbolos que lhe foram apresentados revelaram, porém, um poder superior aos governantes terrestres. Nas margens do rio Quebar, contemplou Ezequiel um redemoinho que parecia vir do norte, e uma grande nuvem, com o quê? Fogo, a revolver-se, e resplendeu ao redor dela, e no meio disto uma coisa como um metal brilhante. Algumas rodas cruzando-se entre si eram movidas por 4 criaturas viventes. No alto, acima de tudo, estava uma semelhança de trono como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Todos esses símbolos vamos ver amanhã. As rodas eram tão complicadas de seu arranjo que à primeira vista parecia estar em confusão, mas moviam-se em perfeita harmonia, seres celestiais sustidos e guiados pela mão que estava sobre as asas dos querubins, e impeliam aquelas rodas. Acima delas, sobre o trono de safira, estava o Eterno. E em redor do trono um arco-íris, emblema da misericórdia divina, como já vimos. Assim como aquela complicação de semelhança de rodas se achava sob a direção da mão que havia sobre as asas dos querubins, o complicado jogo dos acontecimentos humanos acha-se sob a direção divina. Amém por isso? Por entre as contendas e tumultos das nações, aquele que se assenta acima dos querubins ainda dirige os negócios da terra. Deus seja louvado por isso. Eu gostaria de encerrar lendo um parágrafozinho do livro Ensaios aos Jovens. Eu não coloquei no slide, mas é muito importante, principalmente para o estudo que faremos amanhã e para todos os estudos que fizermos da Bíblia. Nos diz assim na página 259: examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna. João 5,39. Dar busca significa procurar diligentemente alguma coisa que se perdeu. Buscai os tesouros ocultos na palavra de Deus, não os podeis dispensar. Muitos dizem assim: não, eu gosto de Mateus até João, não, eu gosto de Salmos. Não os podeis dispensar. Estudai as passagens difíceis, comparando versículo com versículo. E aqui a chave: e verificareis ser uma passagem a chave que descerra outra passagem. Não foi isso que fizemos desde sábado até agora? De Gênesis a Apocalipse, vendo que um texto revela qual é o símbolo, qual é o significado de outro texto. E assim nós podemos compreender realmente o que Deus quer nos mostrar. Amanhã nós veremos acerca da visão que Ezequiel teve. E é interessante levar isso a sério, porque muitas pessoas leem a visão de Ezequiel e imaginam uma carruagem do jeito que está escrito lá. Está falando de uma carruagem de fogo e uma roda dentro da outra roda, com olhos dentro das rodas, mãos debaixo das asas dos anjos. O que a nossa mente é levada a imaginar? Anjos com as asas, com as mãos assim, cheio de mão dentro das asas, as rodas, uma roda dentro da outra roda e um bocado de ouro. Mas não é isso que a visão quer dizer. Então precisamos tirar isso do literal e perceber o que é que realmente o Espírito Santo quer nos mostrar na sua palavra. Então que Deus nos auxilie nessa tarefa. Amanhã eu conto com a presença de todos vocês. Antes, não poderia deixar de encerrar sem fazer um apelo. Quantos nessa noite querem dizer muito obrigado a Deus pelo plano da salvação? Pegue a sua mão, que o anjo que está ao seu lado vai tomar nota disso. Quantos querem dizer ainda:
Obrigado a Jesus por Ele ter aceitado vir morrer em nosso lugar. Amém por isso. E quantos ainda querem agradecer pelo Espírito Santo que está como representante do capitão do exército do Senhor e representando cada um de nós. Amém. Vamos lembrar também de orar e agradecer pelo nosso anjo que nos auxilia a todos os instantes. Se nós nos lembrássemos disso, quem sabe erraríamos menos, nas tomadas de decisões. Atentaríamos mais aos conselhos que Ele nos traz enviado pelo Espírito de Deus. Vamos nos ajoelhar, vamos agradecer ao Pai por esse estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por tua misericórdia, mas também, Senhor, te agradecemos por teu juízo, porque muitas vezes precisamos ser repreendidos, e ai de nós se não fôssemos repreendidos por ti, certamente pereceríamos. Mas o Senhor conhece os nossos caminhos, conhece o nosso coração e sabe a maneira melhor de nos chamar a atenção para nos voltarmos para a salvação em Cristo Jesus. Portanto, Senhor, nós te agradecemos imensamente pelo sacrifício do teu Filho, pelo teu Espírito Santo ter descido para representar Jesus como capitão da hoste angélica. Te agradecemos por nossos anjos que nos protegem desde quando nascemos. E te suplicamos que nos ajude a ouvi-los, a ouvir a instrução do teu Espírito, para fazermos a tua vontade. Que não venhamos a trazer sacrifícios de nosso próprio coração, assim como fez Caim, porque certamente será uma desobediência a ti. Mas ajuda-nos a seguir o que o Senhor pede e que está escrito na tua palavra. Portanto, dá-nos prazer e alegria de lermos a tua Bíblia. Assim como muitas vezes temos prazer em ficar 2 horas parados na frente da televisão, ajuda-nos a não cansar, Senhor, ao ficarmos apenas 1 hora estudando a tua palavra. Ajuda-nos a ter o mesmo prazer nas coisas seculares que nas coisas seculares. Ajuda-nos a ter esse prazer e ainda maior ao vermos as coisas celestes que não passarão. Dá-nos essa alegria, nos leve mais ao nosso trabalho nesse momento. Traga-nos de volta amanhã, pois nós te suplicamos pelos méritos daquele que é o único que venceu por nós. No nome de Cristo Jesus. Amém.